E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou, dia 6 de outubro, estamos nos aproximando já em contagem regressiva da nossa super viagem especial para Israel, Egito e Dubai. Ainda dá tempo, se você correr, de participar, embora resta pouco tempo. Vai valer muito a pena, vamos perceber de perto coisas extraordinárias que a Bíblia nos relata. E olha, aparece aí o contato para você enviar uma mensagem via WhatsApp ou qualquer coisa, me envie um direct no Instagram que estarei respondendo você e encaminhando para o administrador da viagem. Se liga só no que eu estou te dizendo. Valor em lugares inesperados. Quem diria que alguém em Jericó poderia sair ileso de toda a destruição que havia sido anunciada? O povo de Israel estava vindo e a ordem era para tomar posse da terra prometida. Josué se levanta como um grande guerreiro em substituição ao Moisés e ele vem com a promessa de Deus de que Deus à frente daria vitória. E a vitória incluía a queda dos muros de Jericó, que de fato caíram miraculosamente. A queda do muro implica na destruição de todo aquele que em cima do muro se encontra. Logo, Raabe estava condenada à morte pelos seus pecados e porque o juízo estava chegando para a cidade de Jericó. Eu quero que você entenda um pouco o contexto, ou pelo menos relembre aquilo que você já sabe. Era muito comum o politeísmo nos povos pagãos, já sabemos disso. Um dos deuses que eram adorados lá, naquele lugar chamado Jericó, era o deus Lua, exatamente, uma divindade que se era simbolizado, era retratado como sendo o deus Lua. E não eram poucas as noites, certamente, que Raabe, em desespero em cima do muro, olhava para o deus Lua e suplicava auxílio, novidade de vida, mas ela só experimentava frustração, porque não havia salvação, não havia novidade de vida para ela através do Deus Lua, como através de nenhum outro Deus existe, a não ser o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nós servimos. E olha que a oportunidade chegou à porta de Raabe. Agora, ao invés de clamar por livramento, salvação, nova vida, conforto e paz para a alma ao Deus Lua, ela agora consegue encontrar o caminho, a verdade e a vida, o Deus de Israel. Perceba que ela tem uma chance, mas quando você observa o que acontece, ela esconde os espias, ela livra os espias da morte, inclusive, mas ela o faz usando um instrumento meio estranho à vontade de Deus, que é a mentira. Ela emitiu uma palavra mentirosa para que os espias pudessem obter livramento daquele processo de levantar informações sobre a cidade. E aí, como é que fica isso? Ela está na galeria da fé, mas obteve o livramento usando um argumento que era uma mentira? Pastor, como é que fica isso daí? Você percebe a manifestação da graça de Deus alcançando a vida da Raabe? E é óbvio que não há na Bíblia indicação de que Deus aprovou a mentira contada por Raabe. Óbvio que Deus não aprovaria o pecado. Todavia, Raabe estava manifestando em seu contexto tão decadente uma centelha de fé. E quando Deus vê uma oportunidadezinha, por menor que seja, ele alcança o coração do homem. Isto que Raabe estava tentando fazer, a coisa certa do jeito errado, na verdade era uma manifestação de uma pequena centelha de fé, uma portinha que se abria, e Deus então obteve esse acesso para transformar a vida desta mulher. É claro que ela vivia em pecado e uma vida pregressa, mas tudo que Deus precisa para mudar a história de uma pessoa é a oportunidade. Você tem dado oportunidade para o Senhor ou ainda vai ficar buscando oportunidade no Deus Lua, no Deus dinheiro, no Deus fama, no Deus promiscuidade, para tentar saciar a sede e a fome da tua alma? Precisamos colocar a nossa vida nas mãos daquele que é o único Senhor,
dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há. Você percebe que a luz do juízo de Yahvé havia chegado lá em Jericó. Só havia duas chances: salvação ou perdição. Raabe foi sábia e aproveitou a oportunidade de salvação. Deixou de correr atrás dos deuses de Jericó para ir em direção ao verdadeiro Deus. Para de correr atrás desses caminhos todos errados que estão sendo propostos para você e agora fique no caminho que é o Senhor. E Deus te abençoe nessa sua jornada em nome de Jesus. Raabe, valor em lugar inesperado. A graça de Deus é maravilhosa. Ora comigo. Obrigado, Deus querido, por essa história de resgate fantástica, onde a tua graça se manifesta na vida de alguém que aos olhos humanos não tinha mais jeito, mas o Senhor concede através do teu poder vida transformada para aquele que abre um coração manifestando pelo menos uma centelha de fé. Louvado seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus.